Nesse vídeo, eu irei abordar sobre ordem de execução e tipo de variável no Python. Sobre a ordem de execução, o Python executa as coisas de cima para baixo, ou seja, a primeira informação que aparecer vai ser a primeira a ser executada. Um exemplo prático disso é utilizando o print. Irei repetir essa linha, então Ctrl D, e vou modificar as informações 1, 2 e 3. Executando. Ele vai aparecer primeiro 1, depois o 2 e finalmente o 3. Agora eu vou inverter a ordem. O 1 eu irei colocar depois do 3 e o 3 antes do 2. Executando, ele aparece primeiro o 3, depois o 2 e finalmente o 1. Pois essa informação que aparece primeiro, nesse caso é o 3, depois o 2 e finalmente o 1. Pode perceber também pela numeração. O 3 está na posição 2, o 2 está na posição 4 e 1 está na posição 7. Isso é a ordem de execução do Python. Sobre os tipos de variáveis, o Python ele tem 3 tipos de informações que a gente trabalha muito, que no caso é o texto, números inteiros e float. Mas antes de mais nada, o que é uma variável? Variável é o nome que se dá para armazenar informação. Por exemplo, nome recebe João. Então, estou dizendo que a variável nome ela vai ter o valor de João. Utilizando o print, ele aparece o quê? Quando eu coloco para printar o nome, vai aparecer João. Se eu modificar o João, colocar agora Carol, ele vai aparecer Carol. Então, agora que você sabe o que é variável, irei abordar sobre os tipos de informações que a gente trabalha no Python. As principais que eu disse são texto, que no Python é str, que é string, números inteiros, que no Python é int, e números decimais, que no Python é float. Opa, o nome eu vou colocar como Maria. Perceba que tudo que tiver, quando a gente trabalha com texto, tudo que tiver entre aspas simples ou dupla, o Python ele já reconhece como texto. Inteiro, vou botar idade igual a 15 e a altura 1.78. Diferente de outra linguagem, o Python, você não precisa dizer que aquela variável corresponde a um tipo específico de informação. Por exemplo, eu não preciso dizer que o nome pertence à classe de texto, a idade pertence à classe de inteiro e a altura pertence à classe de float. O Python ele já identifica isso de forma automática. Outra coisa que vocês têm que fazer é que quando inicializar a variável, sempre coloque um nome intuitivo, para assim ficar o código legível. Então, eu vou falar aqui só um adendo da classe decimais. Por padrão, no formato brasileiro, o ponto é o separador de milhar e a vírgula o separador de decimal. Por exemplo, 1.500. Então, aqui seria R$ 1.500,30. Só que o Python ele utiliza o formato americano. No formato americano, o separador de decimal é o ponto. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, 1.78, que é a altura, ele identifica que vem depois do ponto, que no caso é 78, é o número decimal. E agora, para vocês verificarem de fato que essas informações pertencem a string, a inteiro e a float, eu irei utilizar o print para isso. Print. Dentro do Python, ele tem uma função pronta que para verificar qual é o tipo de informação que a gente está trabalhando, que essa função é o type. Entre parênteses, vou colocar o nome da variável, então ele vai dizer qual é o tipo daquela, qual classe aquela variável pertence e o nome da variável. Vou repetir essa informação. E agora eu vou modificar. Idade, altura e altura. Então, ele aqui diz que Maria pertence à classe string, que é o texto. A idade, que é 15, pertence à classe int, que é inteiro. E a altura, 1.78, que pertence à classe float. E isso é muito utilizado
para verificar os tipos de informação. Se você tiver dúvida qual tipo de informação que você está trabalhando, utilize o type, que ele vai identificar isso de forma correta para você. Outra coisa que eu irei falar é utilizar o print, mas agora de uma forma elegante. Ao invés de printar essas informações separadas, como nome, idade e altura, cada um utilizando o print, eu irei mostrar essa informação toda em um único print. Para isso, a primeira tipo que eu irei mostrar será usando o ponto format, que é um pouco mais antigo. Ele já foi substituído pelo outro modelo, que é o fstring, mas isso é importante porque se vocês se depararem com um projeto que estejam usando o ponto format, vocês vão saber identificar isso de forma correta. Então, vou colocar aqui entre aspas, dupla, nome. Aqui você vai colocar entre chaves, que ele vai receber a posição da variável. Então, nome, idade, vírgula, altura. E aqui, depois que no final, ou seja, depois das aspas dupla, você vai botar ponto format. E agora as variáveis. Então, primeira, que vai aparecer o nome, depois a idade e finalmente a altura. Então, o nome vai para a primeira posição, a idade para a segunda posição e a altura para a terceira. Vou executar. Então, pode perceber. Nome, Maria, idade 15, altura 1,78. Existe outra forma de se fazer isso, que é a mais atual, que no caso é o fstring. Vou copiar. Essa parte que eu vou apagar. O fstring você vai colocar sempre no início o Fzinho. Então, perceba que ele já mudou a cor do parêntese. E aqui você passa diretamente a variável. No caso, nome, idade e altura. Vou executar novamente. Então, aparece a mesma informação, só que da fstring fica muito melhor para você poder trabalhar.